Quando eu e o Renan começamos a conversar sobre voltar para a internet, duas preocupações passaram na minha cabeça. Bom, na verdade, três. A primeira é: preciso da ajuda do Renan, ainda mais agora com um bebê pequeno, sem condição nenhuma de embarcar nesse projeto sem ele me auxiliando. Mas as duas preocupações mesmo eram: primeira, Deus está nesse projeto? Ele aprova isso? Ele vai abençoar? E a segunda, com que cara que eu volto para a internet depois de tantas idas e vindas? Vou voltar de coração aberto e contar tudo o que aconteceu durante esses meses ou esses anos. Algumas de vocês estão comigo aqui desde 2020, são 5 anos. E vocês me viram desde lá do comecinho, quando eu comecei a engatinhar aqui na internet, sem saber nada como isso aqui funcionava. Eu tinha um sonho e um celular na mão. Não, é sério. Quando eu ainda estava no Brasil, planejando vir para cá, eu assistia muitos vídeos na internet sobre Estados Unidos, rotina, lugares, tudo. E quando eu cheguei aqui, eu falei, por que eu não faço esses vídeos? Mas assim, sem pretensão nenhuma, sem saber como nada funcionava, eu só queria mesmo compartilhar com as pessoas as curiosidades de morar aqui, porque eu, enquanto telespectadora, amava assistir esses vídeos. E eu falei, sim, tem mais gente igual eu, então vou começar. Então, quando eu comecei gravando vídeos bem superficiais, vamos dizer assim, mas que muitas pessoas gostaram e começaram a me seguir. Então, muito rápido, eu consegui 20, 30 mil seguidores. Só que eu não sabia nada de internet, não sabia como funcionava, eu fui criando da minha cabeça e fui fazendo os vídeos. Só que chegou num momento que eu me deparei com uma questão moral minha particular, que inclusive é um vídeo que eu quero gravar para vocês aqui num futuro próximo, sobre um projeto que eu entrei há alguns anos atrás junto com o Renan. E eu entrei acreditando, sabe, crendo que aquilo ia mudar a minha vida, mudar a vida da minha família. Compartilhei esse projeto com outras pessoas, convidei pessoas para esse projeto e no fim não era nada daquilo. E quando eu me dei conta, eu vi no que eu tinha entrado e induzido outras pessoas também a entrarem. E eu falei comigo mesma, nunca mais eu vou fazer isso. Então, depois de um tempo gravando vídeo aqui, lá no Instagram, eu me vi na mesma situação. Por quê? Eu comecei a receber muitos comentários de pessoas falando, nossa, é meu sonho, eu quero ir morar aí, eu tenho uma vida difícil aqui no Brasil, como faz? E isso começou a me incomodar do seguinte, eu tô vendendo uma coisa para as pessoas que não é verdade. Porque a gente sabe que não é fácil sair do Brasil, não é fácil conseguir visto, comprar passagem, largar tudo para trás. Não é fácil recomeçar aqui do zero, sem rede de apoio, sem muitas das vezes dinheiro. Não é fácil morar aqui. Eu não tô aqui para ficar dizendo que aqui tudo é ruim. Não, longe de mim. Mas não é fácil. E a forma que eu estava expondo os conteúdos na internet estava levando as pessoas a pensarem e a sonharem isso, e isso começou a me incomodar. Eu falei, eu não quero ir por esse caminho, eu não quero mostrar para as pessoas e vender uma coisa que não é verdade. Isso foi a primeira coisa que começou a me incomodar. Depois foi até engraçado. Quando eu comecei mesmo na internet, eu falava assim, bom, eu quero falar de Jesus. Eu quero falar desse amor que eu tô sentindo por Jesus. Mas as pessoas não vão querer me assistir. Então, deixa eu usar alguma coisa que as pessoas vão começar a me seguir. Daí eu pensei assim, vou começar a mostrar vida nos Estados Unidos e quando eu chegar em 1000 seguidores, eu começo a falar de Jesus. E aí, depois de um tempo e muitos seguidores a mais, eu não tava falando. Pelo menos eu achei que não. Porque eu sou muito 8 ou 80. Eu sou muito, ou é uma coisa ou é outra. Não tem intermediário. E a vida não é assim. Inclusive é uma coisa que eu tenho orado muito e pedido ajuda de Deus para mudar isso em mim. Então, quando eu comecei
a ver esses comentários, a produzir um conteúdo que eu falei, eu não sou essa pessoa, eu não sou desse jeito, isso não tá legal, não faz parte de mim. E me recordei do real intuito que eu comecei na internet, eu falei, eu vou parar, não é isso que eu quero. E aí começou meus conflitos internos, porque junto com isso daí, eu trago muitos traumas de infância, de palavras negativas que eu ouvi durante muito tempo. E isso, querendo ou não, isso molda a forma que nós olhamos para si mesmo e para o mundo. E é algo que eu não tratei. Então só veio se acumulando mais durante muitos anos. Tá, esse é o primeiro ponto. Quando eu cheguei aqui e tive que lidar com a realidade de estar morando num outro país, com outro idioma, longe de tudo que me era familiar, de toda a minha família, isso mexe com qualquer pessoa. Então eu fui desenvolvendo um quadro de depressão que até então eu não achei que tinha. Normal, segue a vida, levanta a cabeça, isso não é nada. E aí, quando eu tive o Noah, isso só se agravou. Eu não tenho um diagnóstico do médico, mas eu sei que eu tive uma depressão pós-parto. Então, tudo o que acontecia na minha vida se tornava muito grande, sabe? Aqui no meu emocional. E isso interferia em todas as outras áreas da minha vida, inclusive aqui na internet. Então, eu tive muitos altos e baixos aqui. Vocês que estão aqui comigo desde o começo já viu eu ir lá no Instagram falar 500 vezes que eu ia mudar de nicho, eu ia abrir outro Instagram, eu ia parar de falar disso, vou falar daquilo. Eu já abri Instagram de emagrecimento, eu já abri outro Instagram para falar só de coisas relacionadas a Deus e eu não conseguia dar continuidade. Por quê? Como as coisas não estavam saindo do jeito que eu queria, e eu sou muito assim, 880, e aí aconteciam os problemas, porque todos nós temos problemas, e as coisas começavam a me atingir, eu não consegui reagir. Eu sou daquele tipo de pessoa que eu me fecho. Se eu tô com algum problema, eu me fecho. E aí eu não tinha vontade de vir gravar vídeo, eu não tinha vontade de fazer mais nada, na verdade. Não era só com a internet, não. E isso me acompanhou durante muito tempo e ainda está em tratamento. Mas eu tô contando tudo isso para vocês porque eu quis abrir o meu coração. Eu quero abrir o meu coração para vocês, porque eu quero ser quem eu sou. Eu quero estar aqui para vocês sem máscaras, sem ficar me preocupando com a forma gramatical que eu tô falando, se tá certa, com o cenário perfeito, se eu tô arrumada. É claro, eu vou tentar me arrumar aqui para vocês, mas a verdade é que mãe de um bebê, de uma adolescente, de uma pré-adolescente, com tudo que eu tenho para fazer, nem sempre eu consigo cuidar de mim. Eu tenho me esforçado para melhorar isso, mas nem sempre eu consigo. E eu não quero deixar de vir aqui conversar com vocês, porque eu sei que muitas pessoas estão passando pelo mesmo que eu. Um dos motivos de eu querer voltar aqui para a internet é para poder compartilhar a realidade de uma mãe que mora num outro país, que tem todas as dificuldades que você tem, mesmo estando no Brasil. Eu passo por crise de ansiedade, eu passo por períodos de depressão, eu passo por N dificuldades, seja em qualquer coisa, no trabalho, com a família, para a educação dos filhos, tudo. Isso acontece comigo igual acontece com você. E eu falei, por que não compartilhar? Já que eu amo, eu me descobri aqui na internet. É uma coisa que eu amo fazer, tá aqui compartilhando a minha vida, inspirando, falando de Deus, porque eu percebi, e isso com a ajuda de amigas, de parentes, do Renan, que eu posso falar de Jesus, eu posso mostrar Jesus no meu agir. Eu não preciso necessariamente estar aqui com a Bíblia aberta pregando para vocês. Eu não deixei esse projeto de lado, vou continuar lá no Influenciando com Propósito. Mas a forma com que eu conduzo a minha vida tem que ser para a glória de Deus. E quando eu compartilho as minhas dificuldades ou a minha forma de lidar com as crianças, com a minha casa, com o que quer que seja, quando eu mostro as minhas fragilidades aqui para vocês, eu também estou mostrando Jesus, porque o Evangelho é sobre isso.
é sobre você alcançar outras pessoas e o Espírito Santo trabalhar através do que a pessoa está vendo. Muitas das vezes não são as palavras que vão convencer, e sim as atitudes. E é por isso que eu quis voltar aqui. Dessa vez, eu não vou focar em conteúdo de vida nos Estados Unidos. É óbvio que vai ter vídeo sobre isso, porque eu moro aqui e eu quero compartilhar com vocês. Mas o foco aqui do canal, nas minhas redes sociais, não vai ser esse. Vai ser compartilhar o meu dia a dia. Vai ser compartilhar arrumando a casa, preparando o café da manhã, lavando roupa, vida comum que todas nós levamos e nem sempre é compartilhada aqui nas redes sociais. A gente se mudou, então eu quero compartilhar com vocês a nova casa. A gente está fazendo algumas mudanças, não reforma, porque não é nossa casa, a gente só alugou. Mas a gente tem comprado algumas coisinhas. Até isso, o Senhor veio trabalhando em mim ao longo desses anos, porque eu casei com uma ideia deturpada do que seria o papel da mulher na família, do que eu deveria fazer dentro de casa. E aqui o Senhor tem trabalhado isso em mim, tem colocado amor, zelo para cuidar da minha família e do meu lar. Então eu quero mostrar isso para vocês. Quero mostrar também a minha maternidade, como está sendo, cuidando do Noah, cuidando das meninas maiores, porque eu fui mãe muito nova. Eu fui mãe com 19 anos, tive a Sofia, 3 anos depois tive a Alice, quase 10 anos depois o Noah. Então assim, é tudo muito diferente, é tudo muito novo, eu tenho descoberto novas coisas, eu tenho aprendido, eu tenho desenvolvido melhor a minha maternidade. O Senhor tem trabalhado em mim, eu quero deixar isso muito claro, porque eu reconheço que nada de bom que eu faço sou eu, é o Espírito Santo. O de ruim que vocês veem é só eu mesmo. Então, até isso mudou dentro de mim e eu quero compartilhar. Eu quero inspirar você que está aí do outro lado a ver que a vida pode ser melhor com o que a gente tem, com o simples. A gente não precisa ficar vindo aqui para a rede social, vendo uma vida maravilhosa que uma influencer vive e achando que a gente não pode fazer isso. Não, a gente pode. A gente pode cuidar da gente mesmo, a gente pode cuidar da família, a gente pode cuidar da casa. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Eu vou compartilhar nossos passeios, vou fazer vlogs, compra no mercado, vai ser um pouco de tudo. Porque apesar de ainda não ter recebido uma resposta de Deus, se é isso para minha vida ou não, eu quero muito falar dele. E aqui é um meio que eu posso mostrar isso. É um espaço meu que eu posso compartilhar com vocês aí do outro lado sobre Jesus. Jesus no meu dia a dia, Jesus enquanto eu lavo um banheiro, enquanto eu dobro uma roupa, enquanto eu cozinho para minha família, enquanto eu vou ao mercado, enquanto eu faço uma caminhada cuidando da minha saúde, porque tudo isso eu posso mostrar Jesus. Então hoje eu tô voltando para cá de coração aberto. Eu quero ser eu mesma, eu quero ser sincera com vocês, porque eu quero que vocês se identifiquem comigo. Porque durante esse processo que eu vivi, eu percebi que as pessoas passam por isso, eu não tô sozinha. Só que algumas delas não falam. E aí a gente olha para esse caos que a gente está vivendo, essa tristeza sem fim, e a gente pensa, eu sou a única pessoa no planeta passando por isso, e não é. Então eu quero mostrar essa parte minha, eu quero expor esse lado meu, para que você que está aí do outro lado se identifique e perceba que, mesmo com todas essas dificuldades, com a graça de Deus, é possível levantar a cabeça e dar um passinho de cada vez. Não precisa ser tudo de uma vez, viu, Taime? Voltando para cá agora, eu quero tentar não me cobrar tanto quanto eu fazia e ser eu mesma. Enquanto eu cozinho, enquanto eu faço um estudo, eu quero mostrar isso para vocês, inspirar você, porque eu percebi que eu amo estar aqui com vocês. Inclusive, eu vou voltar a compartilhar mais das crianças aqui, porque durante esse período eu estava tão fora de mim. Assim, fora de mim não, eu continuo com esse pensamento de não expor crianças na internet, sabe? Só que vocês acompanharam a minha história durante todos esses anos.
eu engravidei, compartilhei com vocês o processo da minha gestação, e quando o Noah nasceu, eu simplesmente não quis mostrar ele aqui. Eu entrei numa paranoia tão grande, e a outra coisa que eu quero vir aqui falar com vocês, esse período de depressão pós-parto, tudo que eu senti, o que eu passei, como foi, eu quero compartilhar aqui. Que eu falei, eu não quero expor mais meus filhos na internet, porque eu não quero que eles sofram nenhum tipo de preconceito, porque as pessoas não têm filtro, as pessoas são maldosas, eu não quero expor ele para as pessoas doentes que estão por aí, e eu simplesmente parei de mostrar a eles, que eu volto a dizer, não é um pensamento que eu excluí completamente, eu ainda acho que precisa ter um filtro muito grande, mas agora com as crianças maiores eu já posso ouvir delas se elas querem ou não, o que elas querem mostrar, o que elas não querem mostrar. E elas também foram quem me incentivaram a voltar para cá e elas querem participar. É claro que com muito filtro, tanto elas como o Noah, mas eu quero abrir o meu coração para vocês e compartilhar uma boa parte da minha vida para mostrar que é possível viver no intermediário sem 880, levando uma vida para a glória de Deus, vencendo um dia de cada vez. Então, eu espero que vocês continuem aqui comigo, eu espero que vocês sejam compreensíveis, eu quero ouvir de vocês, se você já passou por alguma coisa assim na sua vida, quero ouvir o que você tem para dizer. Escreve para mim aqui nos comentários. Se você ainda não for inscrito, se inscreve aqui, porque com a graça de Deus e muita perseverança, agora eu quero voltar para cá, mantendo constância e compartilhando com vocês um pouquinho da nossa vida. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!